Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Que eu não estou usando dessa vez microfone de lapela, porque eu estou usando o celular como câmera, né? Como webcam, e aí não fica legal, quando eu coloco o microfone não fica bom, tá? Então vamos lá pessoal, já que esse assunto tem surgido, né? Virou assunto do momento, né? A questão do aborto, que nem aquele vídeo que eu fiz pro Iago Martins, né? Eu acho engraçado que eles criam um tabu tão grande sobre uma coisa que não tem nem sequer base bíblica, né? Eu não sei como é que os crentes ficaram tão maluquinhos assim, entendeu? Porque eles criam um auê tão grande sobre algo que nem Deus criou. Então eu vou analisar aqui sobre a ótica da Bíblia, lembrando que eu estou usando só a Bíblia como referência, tá? Que é o livro que eles falam que é o livro de regra de fé e moral deles. Será que Deus realmente é contra o aborto? Será que Deus faria esse auê todo que nesses bolsonaristas fazem por aí? Vamos analisar então. Só lembrando que eu particularmente eu sou contra o aborto, tá? Eu já fiz vídeo explicando isso. Mas não é porque eu sou contra que eu tenho o direito de proibir as pessoas que são a favor, quer por necessidade ou por decisão pessoal, tá? Eu costumo dizer que você ser contra algo não te dá o direito de impedir que os outros sejam a favor, tá? Só para deixar claro aqui no vídeo. Então vamos lá. Muitos evangélicos fazem um enorme tabu quando se trata de aborto, o que deveria ser um assunto da ciência, da medicina, não da religião. Porque quem tem que tratar esses assuntos são médicos, biólogos, pessoas que estudam essa área. Por exemplo, uma grande discussão do aborto atualmente é quando que a vida começa. O Malafaia vive citando o Código Penal, que fala que a vida começa na concepção. A biologia discorda, porque um feto ali em formação, ele passa por vários estágios, que vai formar ossos, músculos, sistema nervoso, coração, cérebro, é todo um processo. Eu não lembro qual é a etapa exata, mas eu acho que até quarto ou quinto mês, se eu não estou enganado, eu estou falando aqui de cabeça, mas é um dado assim que tem um determinado mês, que o feto não tem sistema nervoso ainda. Então logo aquele feto não tem dor. E em dado mês também, eu não vou lembrar de cabeça qual mês que não é minha área de biologia, o feto também não tem cérebro, sabiam disso? Então essas coisas vão se desenvolvendo ali naquele período de 9 meses. Então essa discussão deveria caber a médicos e biólogos. Quando que começa a vida? É quando o cérebro se forma, é quando o sistema nervoso já está completo, etc. Porque nos primeiros estágios da fecundação não tem nada disso ainda, tá? Só para deixar claro. Os evangélicos adoram usar imagens tipo essa daqui, ó, que eu estou usando para ilustrar, com um bebezinho ali dentro, como se o bebê tivesse formado ali sendo atacado. Não, pessoal, se o bebê já tivesse formado, ele já estaria pronto para nascer. Mas Deus ou a natureza já fez tudo perfeito. O bebê só nasce quando ele está completamente formado. Então, se ele não nasceu aqui ainda, é porque ele não está completamente formado. Ainda faltam partes no corpo dele. Tem bebês que nascem de períodos com menos de 9 meses? Tem. Por exemplo, a minha irmã nasceu de 6 meses. Ela teve que ficar no incubador um tempo, porque ela nasceu muito pequena. Mas ali o feto já estava com praticamente tudo em formação. Sistema nervoso, coração, cérebro, e mesmo assim foi um grande risco para ela. Mas não é todo caso que é assim. Tem caso que às vezes com 6 meses o bebê não está formado ainda. Então, tudo depende da natureza. Para quando aquele bebê estiver pronto, a mãe vai lá e dá a luz, tá bom? Mas isso aí, como eu falei, é uma discussão para biologia, para ciência, não é uma discussão para religião. Os médicos, biólogos têm que saber a data exata, quando que o bebê está formado, não está formado, aí cabe aos médicos e biólogos, tá? Vamos lá, aqui meu foco é a Bíblia. Tanto que a nossa legislação atual já permite o aborto legal em 3 casos, independente da época de gestação, tá pessoal? Que é quando oferece um risco de vida para a mãe ou mesmo para a própria criança. Tem aqueles casos de natimorto, né, que a criança nasce e morre. Tem o caso de acefalia, quando o médico coloca aquele estetoscópio no ventre e a criança começa a gritar lá dentro, a terra é plana, aí é acefalia, então nesse caso é permitido. E tem o caso de estupro. A cefalia, para quem não sabe, é sem cérebro, tá pessoal? E tem o caso de estupro, que já é garantido por lei em qualquer estágio, tá? Porque o processo legal para você conseguir uma autorização para um aborto no Brasil demora muito. E dependendo do local do Brasil que você está, pode demorar mais ainda, tá? Às vezes a pessoa tem que ir para outro estado para tentar conseguir abortar porque tem dificuldades legais, tá? Já na Bíblia, na chamada Lei de Deus, não tem nenhum mandamento que proíba o aborto. Ontem um cristão aqui do canal, né, ele citou esse versículo aqui, ó. Que é Êxodo 21, 22, 25, que ele disse que aqui proíbe o aborto, ó. Se alguns homens pelejar é briga, tá, para quem não sabe, inclusive em espanhol é assim, né, peleia, é briga, e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, ó, não teve nem outro dano, ela só perdeu o bebê, ela só abortou, certamente será multado. O que ele está dizendo aqui? Se 2 caras estiverem brigando, a mulher grávida estiver ali no meio se metendo, ao próximo, e ele ferir essa mulher grávida, essa mulher grávida abortar, ele só vai ganhar uma multa. Dá uma multa só pro cara e beleza. Tá vendo? Esse é o Deus da Bíblia que os evangélicos te conhecem. Conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgar os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. E como ele fala que se houver morte, dá a entender que é a morte da mãe.
Por quê? Porque o aborto já é um tipo de morte, né? Então aqui nesse caso só pode ser a morte da mãe. Então se nessa briga ele ferir a grávida e a mãe morrer, aí já tem outra penalidade, ó, vida por vida. Ó, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. É a famosa lei de talião, tá, pessoal? Então, primeiro, o contexto ali é de briga. Deus não está falando ali, não abortarás. Não, ele está falando num contexto de briga acidental, quando uma grávida se mete no meio da briga e acaba abortando, tá? Então isso aqui não é uma proibição ao aborto. Não um aborto decidido. Não é uma mulher que chega pro marido e fala, amor, eu quero abortar, eu não quero ter esse bebê. Não, aqui o contexto é de briga. Se dois homens estiverem pelejando e a mulher grávida for ferida. Então não tem nada a ver com aborto, esse versículo aqui, como se a mulher fosse escolher fazer um aborto, tá? Segundo, que se a mulher não morrer, mas apenas abortar, o homem pagaria apenas uma multa. Já os evangélicos de hoje querem uma pena de até 20 anos, né? Vocês veem a diferença. Deus só colocou uma multa. Já os evangélicos não, eles querem uma pena de 20 anos de cadeia. A pessoa vai ficar mais tempo presa com um traficante ou o próprio estuprador. Há apenas um versículo em Êxodo que podemos entender como se fosse uma proibição ao aborto. Inclusive os cristãos não conhecem a Bíblia. Se eles conhecessem a Bíblia, eles poderiam ter citado esse versículo aqui para mim, que faz mais sentido, pelo menos é um pouco mais coerente, que é Êxodo 23, 26, que fala assim, ó: não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirás. Então aqui Deus está falando, não vai ter mulher que aborte, nem estéril na terra. Só que esse mandamento, pessoal, ele não é uma proibição ao aborto, ele é uma previsão de Deus. Aqui, ó, está no futuro, não haverá mulher que aborte ou estéril. Por quê? Note que ele fala que não haverá mulher estéril. Como proibir uma mulher de ser estéril, pessoal? Tem como? Tem como fazer uma poção mágica, fazer a mulher estéril ficar fértil? Não, pessoal. Então isso aqui não é uma proibição, porque os que tomam esse versículo aqui como proibição, eles fazem o seguinte, eles dividem aqui o versículo, ó. Não haverás mulher que aborte. Tá vendo, amadinho? Deus proibiu o aborto. Só que eles ignoram isso aqui, ó, nem estéril. Então se um é proibição, o outro também seria proibição. Agora, como é que você vai proibir uma mulher de ser estéril? Expliquem aí. Então não é uma proibição, isso aqui é uma profecia de Deus falando que na Terra Prometida não haveria essas coisas. Não que ele esteja proibindo, ele está dizendo que não haveria, tá? Não tem como, fora que na Bíblia houveram mulheres estéreis depois, como por exemplo Mical, a mulher de Davi. Então se ali fosse um mandamento, por que Mical era estéril? Por que ela morreu sem ter filhos? Logo, esse mandamento não é uma proibição, na verdade é um ritual estranho em Números capítulo 5, onde o marido desconfiado da mulher, aqui eu só vou ler para vocês que o capítulo é muito grande, tá? Leva ao sacerdote, se o marido está desconfiado que a mulher traiu ele com outro homem, e este dará para ela uma poção que faria seu ventre inchar, tá? O ventre da mulher ia inchar, caso tivesse traído ou não. E o texto não menciona a possibilidade dessa mulher estar grávida, mas diz que o seu ventre incharia. Então se a mulher traiu o marido, e se o marido está desconfiado, achando até que a mulher possa estar grávida de outro homem, apesar do texto não informar, mas dá a entender isso, aqui essa poção já mataria o bebê no ventre. Olha só, Número 5, 27. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela tiver contaminado e contra o seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre, ou ventre, onde é gerado o bebê, se inchará, e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Então o que ele está dizendo aqui? Se a mulher traiu o cara, ela vai ter que tomar essa poção, é uma coisa até mística, né? Parece aquela coisa medieval para descobrir se alguém é uma bruxa ou não. Ela ia ter que tomar essa poção e o ventre dela ia inchar, dando a entender que ela traiu o marido. Mas aqui a Bíblia não fala se ela poderia ter hipótese dela estar grávida ou não. Porque se ela dormiu com outro homem, tem a grande hipótese dela ter ficado grávida. E aí galerinha, como é que fica? Não é um tipo de aborto? Deus abortista. E segundo a Bíblia, o próprio Deus permitiu a morte de mulheres grávidas. Aqui em Oséias 13,16, que eu citei naquele vídeo do Iago Martins. Aqui ele está julgando a Samária. Samária vai ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Só um detalhe aqui em Oséias, tá? A Samária que ele está falando aqui é a Samária dos israelitas, tá? Depois que a Samária virou uma mescla de outros povos e tal, mas o profeta Oséias está falando aqui dos israelitas porque ele fala que eles se rebelaram contra o seu Deus, o Deus de Israel. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. E aí, crentes? Como é que vocês me explicam isso? Vocês fazem um auê danado em torno do aborto, vão na porta de hospitais impedir que o médico aborte uma menina, uma criança, de fazer um aborto, né, querendo obrigar uma criança a dar luz. Mas o Deus de vocês, que vocês acreditam na Bíblia, que vocês rezam toda noite aqui, ó, ele está falando que os israelitas da Samária
as suas grávidas seriam fendidas pelo meio. É Deus que está falando. Não, amadinho, mas é um contexto de guerra, quer dizer que estrangeiros iriam atacar os israelitas e fazer isso com a permissão de Deus, filho. Ele está falando aqui, ó. Se Deus fosse contra o aborto, ele teria impedido isso. Ele permitiria só a morte de espada, de homens, tal, não sei o quê. Mas não, aqui, ó, Oséias 13:16. Esse versículo aqui, pessoal, ele tem 3 versículos diferentes dependendo da Bíblia, tá? Algumas Bíblias colocam ele no final do capítulo 12 de Oséias, como algumas Ferreiras de Almeida. A minha Bíblia de Jerusalém coloca no capítulo 14. Por isso que naquele vídeo do Iago Martins que eu coloquei os 2 versículos embaixo, tá? Porque esse versículo ele é incerto, ele é jogado de um lado para o outro, tá? A Bíblia de Jerusalém coloca no capítulo 14. Oséias 14:1. Mas aqui, ó. Suas grávidas serão fendidas pelo meio. Deus abortista, comunista, psicopata. Tá na Bíblia de vocês. Outra passagem aqui, ó. 2 Reis 8:10-13. E Eliseu lhe disse, que é o emissário do rei da Síria: vai e dize-lhe, certamente viverás. Porque ele estava doente, ele foi perguntar para o profeta Eliseu se ele ia viver. Porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou, o Eliseu. Então disse Hazael: por que chora o meu senhor? Inclusive aqui é um detalhe interessante, pessoal, baseado nessas passagens aqui que eu defendo a tese de que os israelitas e os sírios e alguns povos vizinhos, eles compartilhavam o mesmo Deus, tá? Porque aqui você não tem uma distinção nenhuma entre o rei da Síria ou os israelitas. E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Ó, para quem que ia ser feito o mal? Aos filhos de Israel, aos israelitas. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarão a espada, e os seus meninos, que são crianças, despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. O que é fenderá? Partir no meio. O que ele está falando aqui? Que esse rei da Síria ia fazer isso com os israelitas. E disse Hazael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado, ó, Deus mostrou para Eliseu, que tu has de ser o rei da Síria. Então o rei já sabia que esse Hazael ia ser o rei da Síria. O Deus já sabia que ele ia mandar fender as mulheres israelitas grávidas ao meio com a espada. E mesmo assim Deus não faz nada para impedir. Ele só lança a profecia. Agora, para impedir que isso aconteça, ele não faz nada. Por que esse Deus aqui não impediu esse Hazael de ser rei da Síria ou de fazer uma maldade dessa? Esse Deus está consentindo aqui com a morte de crianças no ventre. E aí, galerinha, tipo Iago Martins, Malafaia, Feliciano, como é que fica? Quer dizer então que o Deus de vocês acha de boa, né? Matar a mulher grávida fendendo ao meio. E vocês fazem um auê danado aí por causa de aborto. Olha, esse é o Deus que vocês seguem. Quando vocês forem orar de noite nas suas igrejas, eu recomendo que vocês falem assim, ó: Papai do céu, o Senhor está errado, Papai do céu, quando o Senhor permitiu fender grávidas ao meio, Papai do céu. O Senhor é contra a vida, Papai do céu. Por que vocês não conversam assim com o Deus de vocês? Já que para fazer auê na internet todo mundo faz, né? Então vamos lá. Como vemos, Deus não se importou ou tentou impedir a morte desses bebês, em nenhum momento. O próprio Jesus diz que as grávidas iriam sofrer no dia do juízo. Aqui, ó, Mateus 24:9. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Das grávidas. Aqui, ó, Jesus não salvou nenhuma grávida. E aí, Jesus também é abortista? Deus também não se importou em matar o bebê de Davi com Batseba. Aqui, ó. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança, o bebê, que a mulher de Urias dera a Davi. Não é o bebê que vocês defendem, a vida do bebê? E adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Ele estava jejuando. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Morreu. E temia o servo de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Por mais lhe afligiria. O que acontece aqui? Quem pecou foi Davi, com Batseba, ainda mandou o marido dela, Urias, para frente da guerra para ele morrer na guerra. Olha o que o rei Davi fez, tudo isso. Deus castigou o rei Davi diretamente? Não, ele matou o filho dele, um bebê de 7 dias, que é quase como um aborto. A gente não fala que ali no ventre da mulher já tem um bebê? Então, aqui já era um bebê todo formado, bebê com cérebro, sistema nervoso, tudo formado. Aí Deus pegou e matou o bebê. É o que está escrito na Bíblia de vocês.
E aí, pessoal, o Deus de vocês é assassino de bebês? Por que ele não jogou uma lepra no Davi e na Betseba? Por que ele não falou, já que vocês são dois adúlteros, vocês vão pegar uma lepra e vocês vão morrer dessa lepra? Não foi eles que fizeram a besteira? Não foi eles que adulteraram? Mas o Deus de vocês, o Deus de vocês, da Bíblia de vocês que acreditam, que é o 2 Samuel 12, 15 e 18, ele matou um bebê de 7 dias. Legal, né, esse critério de justiça, né? Quer dizer que se eu pegar, por exemplo, aqui uma mulher casada, Deus vai matar o filho. Posso pegar de boa. E aqui nós estamos vendo um bebê de 7 dias sendo morto por Deus. E aí, galerinha? Esse é o Deus que vocês defendem? É por isso que eu falo que crente não conhece a Bíblia. Que se eles conhecessem a Bíblia, eles não fariam esse auê todo e essa hipocrisia toda por causa de aborto. Apologia ao aborto. Tem versículos que dá a entender que fazem apologia ao aborto. Que nem aqui, por exemplo, ó, Jeremias 20, 13 e 18. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Ok, ele está amaldiçoando o dia que a mãe dele deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-lhe um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouço o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou na madre, ou seja, no ventre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Olha que coisa mais mórbida, né? A mãe seria a sepultura do próprio filho. E teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza? E por que os meus dias se consumam na vergonha? Aqui Jeremias está falando de alguém que está se lamentando por sofrimentos na vida, etc. Mas é a mesma coisa. Marcos 14, 21. Agora aqui é Jesus, ó. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Ok, ó, Jesus falando, seria bom que esse cara não tivesse nascido. Estaria Jesus defendendo um tipo de aborto? E versículos utilizados por crentes, né, para defender o aborto, né, versículos bíblicos. Jeremias 1,5. Antes que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei para o profeta. Então aqui eles usam esse versículo para dizer que a vida começa ali na concepção. O que não é verdade, né, pessoal? Aqui é só Jeremias fazendo algo poético para si mesmo. E no caso o versículo também pode estar se referindo à vida antes da concepção, o espiritual. Porque se o feto não está formado ainda, não tem como Deus conhecer um organismo que não está formado, só se for o espírito dele. O que valeria também para qualquer um, inclusive Hitler. Então se os evangélicos usam esse versículo para dizer que a vida começa na concepção e ela não pode ser interrompida, então por que Deus, por exemplo, permitiu o nascimento de um Hitler, por exemplo? Se ele conhecia o Jeremias, ele conhecia o Hitler. Ele podia ter impedido também o nascimento dele. Teria evitado a morte de 6 milhões de judeus e uma das maiores guerras que a humanidade já viu até hoje. E o outro é esse salmo aqui, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui também é só um salmo poético de Davi, que eles alegam para dizer que aqui, ó, o corpo ainda informe seria no ventre, né? Mas isso aqui é só algo poético, pessoal. Não tem base científica alguma. Aliás, a Bíblia não tem base científica. E a conclusão? Não há nenhuma proibição divina na Bíblia ao aborto, que nem nós vimos. Não tem um mandamento que fala assim, não abortarás. Não tem. Ser contra o aborto é um direito individual de cada um. Você pode ser a favor, ser contra, todo mundo é livre. Mas ser contra algo, deixa eu só corrigir aqui que eu coloquei algo, não significa impedir o direito de quem é a favor ou precise. Como eu sempre digo, se você é contra o aborto, não aborte, simples. Mas não é porque você é contra o aborto que você vai pedir, por exemplo, uma criança de abortar, sendo que ela tem risco de vida e ela foi vítima de uma violência. Então se você é contra o aborto, não aborte. Agora deixa o direito dos outros em paz. É o mesmo que eu falo para o casamento gay. Se você é contra o casamento gay, não casa com um gay, casa com uma mulher. Tem tanta mulher carente aí querendo marido, fazendo promessa para Santo Antônio, fazendo corrente de oração em igreja evangélica. Se você é contra o casamento gay, case com uma mulher dessas. Agora, você não tem o direito de impedir que dois homens gays que querem se casar, se casem. Então, ser contra algo, pessoal, todo mundo é livre. Posso ser contra aborto, casamento gay, liberação de droga, não sei o quê. Todo mundo é livre, mas ser contra algo não te dá o direito de proibir que o outro seja a favor. Tá? É assim que uma sociedade saudável funciona. Então, se você é contra algo, não faça na sua vida. Mas você não tem o direito de impedir que o outro faça na vida dele. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Quem gostou, pessoal, eu sei que é chato você ter que lembrar em todo vídeo, mas deixa um like aí, por favor, tá?
Atualiza a página também, que o YouTube está muito bugado. A única forma de quebrar o bug é com o engajamento de vocês. Então dê um like, atualiza a página. Quem quiser comentar vai fazer um grande favor, comente o que acharam aqui do videozinho, tá bom? Comente a opinião também de vocês, é muito importante também, tá bom? E ativa aquele bendito sininho, né, para ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Ou entre nas listas de transmissão que eu tenho, no WhatsApp e no Telegram. Lembrando que não é grupo, tá? Não é grupo, tá? Vira e mexe tem gente querendo entrar num grupo que não existe. Eu só tenho um canal de transmissão, que é uma comunidade no WhatsApp, mas não é grupo, tá bom? Então tá aí, obrigado a todos aí que assistiram, espero que tenham gostado. Paz a todos.